Beleza, gente. Então a gente viu um pouquinho de user experience, seus conceitos, histórias, enfim. Vimos um pouco de UX writing, né? As suas essências, um pouco de voz, tom, persona, todo o seu conceito. E agora a gente vai olhar para a arquitetura da informação. A arquitetura da informação ela é um pilar direto de UX. Não sei se vocês lembram lá do guarda-chuva de UX, mas ela diz basicamente como você vai nomear, agrupar e organizar o fluxo da sua informação. Então ela vai olhar para toda a estrutura lógica de informação ali, de organização das coisas e navegação pelo seu site. Ela também possui seus três pilares. Os nomes são um pouco mais complicados, então eu não vou falar para vocês aqui direto. A gente vai vendo um por um aqui. De início, a gente começa com o pilar da ontologia. Ontologia nada mais é a forma como você vai nomear as suas coisas. Então você vai chamar de cliente ou você vai chamar de usuário. Você vai chamar de carrinho de compras ou você vai chamar de sacola, né? Um exemplo que a gente trouxe aqui é a escala Pantone azul, que pensa assim, você vai chegar para alguém e falar, ela tinha um vestido azul. Qual azul? Então a gente olha para a escala Pantone para entender qual azul que é. Então se eu falo se ela tinha um vestido azul Pantone 3135, que é esse aqui, a pessoa vai ter uma noção melhor de qual que ela é. Se eu falo que é um azul turquesa, ela vai ter noção de qual que é, ao invés de falar só azul. Então, ontologia é justamente para isso. É garantir que seu sistema vai ter o mesmo sentido, as mesmas palavras, os mesmos termos e vai manter sua consistência em toda a comunicação escrita, principalmente, né? Isso pode olhar também para iconografia, que é quando, aquele negócio que eu falei lá no início, né? Você não vai colocar um iglu para referir à página inicial, você vai colocar um carrinho, né? E você vai manter esse elemento de carrinho todas as vezes que eu falar do seu carrinho. E aí, por exemplo, você está falando carrinho, você não vai colocar sacola. Viu que você coloca um símbolo de um carrinho, mas você chama de sacola, ficou incoerente. Então, isso que é ontologia. É você olhar para a nomeação das suas etapas. É legal você ter um próprio glossário ali, então não é nada muito complexo, só saber como que eu vou chamar a pessoa que está usando, como que eu vou chamar onde armazena as compras dela, como que eu vou chamar o processo de pagamento, como que eu vou chamar cada produto, cada seção, enfim, só você ter o seu glossário ali para você manter essa coerência ao longo de todo o projeto. Depois disso, nós temos a taxonomia. Taxonomia é um termo que vem direto da ciência, né, direto da biologia principalmente, que ela olha para a organização das coisas, olhando para grupos. Então, como que você vai agrupar as coisas de forma lógica? Né? Como você vai rotular essas coisas de uma forma que faça sentido? Então vamos supor que você entra num site de roupas ali. A lógica normal é que você tenha roupas, aí você vai acessar roupas, aí depois você vai em masculino e depois você vai em camisas. Ao invés de, por exemplo, você acessar roupas, você escolher tamanho M, ele vai te mostrar todas as roupas que tem tamanho M. Você seleciona masculino e depois você vai e seleciona camiseta. Tipo assim, viu que não fez tanto sentido? Então é a forma como você vai agrupar suas coisas, criar ali seus grupinhos para depois fazer as ligações lógicas, né? Basicamente o desdobramento e o esqueleto de todo o seu site. E aí, claro, as relações têm que ser coerentes ali, o grupo tem que fazer sentido, os elementos que estão grupados ali, e a ordem que ele foi posicionado também tem que fazer sentido. E por último pilar, a gente olha para a coreografia. A coreografia, ela olha para o fluxo. Então você definiu os nomes de forma coerente, você agrupou baseado em características que faziam sentido. Então agora você vai olhar para o fluxo que o seu usuário vai fazer ao longo do seu site. Ela é muito relacionada com a taxonomia, que a taxonomia primeiro se define em grupos, depois você faz a coreografia para poder definir o fluxo. Então você vai olhar muito para mapa mental, a principal entrega de uma arquitetura de software é você montar um mapa mental com todas as relações, setinhas, ícones, né, ligando o flow do seu site ali, a navegação do seu site. Então aqui outro exemplo que ele trouxe. Qual é o processo de pagamento? É você, por exemplo, fazer o resumo da compra, depois você vai para a forma de pagamento, depois você vai para a etapa de confirmação. Pensa se fosse diferente. Se a pessoa escolhesse a forma de pagamento, confirmasse e depois, quando ela confirmasse, se mostrasse para o resumo da compra. Aí ela comprou um item a mais ali e não viu o pagamento, sabe? Então, a coreografia é basicamente o fluxo que o usuário vai percorrer pelo seu sistema, aplicativo, aplicação, produto, serviço, enfim. E agora, chegando mais no finalzinho, a gente vai ter um overview só de alguns tópicos muito importantes. O primeiro a gente relembra aquilo que eu falei lá no início, que o X ele pode ser aplicado em qualquer lugar. Né? Ele não é só no digital, você pode aplicar ele a um serviço físico, você pode aplicar ele a uma experiência como ir a um parque,
né, organização espacial do evento, enfim. Então, User Experience é basicamente qualquer coisa, qualquer interação que o seu usuário vai ter com o seu produto, serviço ou sistema, ele é e pode ser aplicado à parte de User Experience. Não precisa envolver tecnologia necessariamente. A UX Writing, ela atua em todos os seus textos da entrega, então lembra sempre de revisar seus textos, mesmo aqueles que são menores, aquelas descrições, os títulos. Olha, por exemplo, esse título é necessário? Quando a gente olhou lá para aquele exemplo de, não sei se eu me lembro certo, vamos ver aqui, esse exemplo de concisão aqui. Você pode perceber que esses títulos aqui de cima, por exemplo, eles não eram necessários. Então, lembra sempre dessa parte, né? É realmente necessário esse título? É realmente necessário esse texto desse tamanho? Eu consigo condensar? Consigo deixar mais conciso, mais resumido? Então, olhar sempre para isso e lembrar sempre do perfil do seu público, né? Lembrar da sua voz, lembrar do seu tom, como você tem que falar, lembrar que você pode mudar o tom quando necessário. Então, você pode ser mais sério em momentos de seriedade, você pode ser mais descontraído em momentos mais de meme, em momentos mais trend. Então, lembrar sempre disso, né, da forma como você vai escrever também, se alinhando à persona. E por último, dentro de UX Writing, a gente tem aquelas três essências que foram estudadas, mas a gente tem outras duas ali que estão dentro delas, mas são muito importantes serem lembradas. Primeiro é a empatia. A empatia vai muito do tom daquele exemplo que a gente trouxe para vocês. Então, pô, não seja tão direto com o seu usuário. Às vezes ele vai estar passando por um momento que ele vai estar frustrado e você precisa falar de forma mais amena, de forma mais amigável com ele. Então, empatia é lembrar que o seu usuário é quem vai rodar a sua aplicação, é seu principal cliente. Então, você tem que fazer alguma coisa que seja agradável para ele. E a consistência, ela vai muito também no que a gente trouxe de arquitetura da informação, que é basicamente você manter os mesmos nomes, manter os mesmos ícones, manter um flow que faz sentido, não fazer às vezes alguma coisa diferente para grupos diferentes, para grupos iguais, né? A gente vai ver muito isso em user interface, que é quando a gente fala de consistência de ícone e consistência de marca, né? Que entra nas heurísticas de Nielsen, que é o princípio da repetição quando a gente olha para design, mas sempre lembrar desses dois. Então, perfeito, gente. Muito obrigado. Terminamos a capacitação de User Experience. Nos vemos agora na capacitação de User Interface. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Aqui algumas formas de contato. Até logo.